Então, irmãos, neste texto de Gênesis, capítulo 15, de 1 a 7, que nós acabamos de ler, Abrão, ele já tinha sido chamado por Deus muitos anos antes, lá em Ur dos Caldeus, viajou, parou em Padã Arã, porque ele estava viajando de Ur, e Padã Arã é mais ou menos meio do caminho, e ele estacionou lá e ficou uns anos. O pai dele estava com ele nessa viagem, o irmão, e o pai veio a falecer em Padã Arã, e aí Deus renovou o chamado para ele avançar na viagem e ir até Canaã. E agora ele já estava em Canaã há alguns anos, e Deus já tinha falado para ele, no capítulo 12 de Gênesis, no 13, olha esta terra. No capítulo 13 tem uma experiência interessante, que Abrão está rico, com muito gado, e Ló, sobrinho dele, que ele havia criado, também enriqueceu, prosperou porque Abrão abençoou Ló. E começou a haver um aperto na terra, brigas entre os pastores de Abrão com os pastores de Ló. E Abrão disse para o sobrinho: olha, escolhe aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló escolheu ir para as Campinas do Jordão, que era mais fácil, e sobrou para Abraão ir para as colinas da Judéia. Isso conta no capítulo 13. E lá, nas colinas da Judéia, Deus falou para Abrão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, tudo isso eu te darei, e darei esta terra à tua descendência, por herança eterna. Em outro momento Deus falou para Abrão: a tua descendência será como o pó da terra. Se puder contar o pó da terra, vai poder contar a tua descendência. E aqui neste trecho de Gênesis 5, Abrão estava deitado na sua tenda. Fico eu pensando, ele estava num momento para baixo, né? Pensando: poxa, eu prosperei, eu enriqueci, minha vida está abençoada pelo Eterno, mas eu não tenho herdeiro, e eu já sou velho. Quem vai herdar tudo isso, todo esse trabalho, né? E o Eliezer era o mordomo dele. E Deus falou com ele: Abraão, sai da tua tenda. Aqui ele ainda era Abrão, era o nome original dele. Sai da tua tenda. E ele saiu. Diz, Deus o conduziu para fora. E Deus falou para ele: olha para o céu. Você pode contar essas estrelas? A sua descendência vai ser assim. E não são os seus servos que vão herdar. O descendente que nascer do teu ventre é que vai herdar esta terra, que vai herdar a sua herança. Eu vou te abençoar. Irmãos, Deus é real e a palavra dele é eterna. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O que eu gostaria de trazer para nós aqui? A
a ideia de que nós temos sonhos, nós pensamos coisas para a nossa vida. É normal sonhar, é normal e legítimo imaginar, desejar, pensar o nosso futuro. Isso é uma função da nossa mente. O desejo, ansiar por coisas, estabelecer metas e sonhos. E Abrão, quando ele saiu de Ur, sob orientação de Deus, ele tinha uma série de pensamentos, imaginações e sonhos. E Deus foi falando com ele. Foi falando. Agora, Abrão já estava com quase 90 anos. Mais de 90. Que Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Ele já estava idoso. E já estava pensando, os meus sonhos, aquilo que eu imaginei para a minha vida, já está descendo a ladeira. E Deus fala com ele. Deus reitera as promessas. Deus revela para ele. Deus diz para ele: Abrão, num dado momento, a tua descendência vai ser como o pó da terra, incontável. E neste momento aqui, de Gênesis 15, Deus diz: a tua descendência será como as estrelas do céu. Fala de duas descendências de Abraão. Paulo, lá em Gálatas, ele trabalha bem esse tipo de imagem, de realidade. A descendência de Abraão na carne física, os descendentes de Abraão, quando nasceu Isaac, o nome dele foi mudado para Abraão, pai de multidões, são os judeus. E foi Deus que prometeu a Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra e que herdaria aquela terra. E Paulo em Gálatas fala dos descendentes da fé, porque na pessoa de Davi, Deus renovou a promessa dele, que havia feito a Abraão. A Abraão, Deus falou: eu abençoarei os que te abençoarem. Capítulo 12 de Gênesis. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em Davi, Deus fechou mais ainda essa promessa e disse que da descendência de Davi nasceria o Messias, o Cristo. E Deus falou para Abraão, no capítulo 12: abençoarei em ti todas as famílias da terra. Então, promessas de Deus a Abraão, que ele herdaria a terra, que a descendência dele seria como a areia do mar, como o pó da terra, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e que os que o abençoassem seriam abençoados, os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E da descendência de Abraão nasceu Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias. E Jesus é essa pessoa diferente, completamente diferente, o Verbo que se fez carne, verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano, sentia dor, fome, passível de morrer, carne e osso, sem pecado.
Jesus é essa figura histórica que dividiu as eras. Estamos encerrando o ano de 2023, depois de Cristo. Mas Jesus é uma pessoa que se tornou a pedra de esquina, a pedra fundamental dos projetos, dos planos, dos propósitos de Deus. E sobre Jesus a Bíblia diz: quem cair em cima desta pedra será esmiuçado, será estraçalhado. E sobre quem esta pedra cair, será esmagado. Porque Ele é o Salvador, Ele é a rocha eterna, Ele é a verdade, Ele é misericordioso, Ele é manso e humilde de coração, Ele quer salvar a todos. Mas os homens que não querem a verdade, não querem a luz, lutam contra Ele, desprezam. E, como Paulo diz em Gálatas, a descendência de Abraão é o pó da terra, a areia do mar, são os judeus. E a descendência de Abraão também as estrelas do céu, são todos aqueles que creem no eterno, que creem no Altíssimo, que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os filhos da fé. Então Abraão é pai de muitas multidões, sobretudo dos judeus. Também é pai do povo árabe, que nasceu de Abraão também, os árabes, pela descendência de Ismael, que era filho de Abraão com Agar. Neste momento da vida de Abraão, é como se ele estivesse para baixo. Muitas bênçãos, muitas promessas, muita prosperidade, mas havia um monte de promessa não cumprida, não realizada, não executada por Deus. E Deus renova. E a gente precisa pensar, né, que é normal e saudável a gente sonhar e imaginar coisas. E imagina assim, nossa vida, nosso sentido, nossa busca, nosso rumo, o que empresta valor, significado para a nossa vida, tem a dimensão horizontal, humana, imanente, e tem a dimensão vertical, transcendente, que aponta para a eternidade. Em Abraão também, a descendência física de Abraão, as areias do mar. A descendência espiritual de Abraão, as estrelas do céu. Hoje, o mundo luta para varrer Israel do mapa. Desde a fundação do Estado de Israel, os árabes disseram: nós vamos varrer Israel do mapa e vamos jogar Israel no Mediterrâneo. Queridos, isso não é de hoje, não é de ontem, não tem 100 anos, não tem 1000 anos. E por trás, muitas vezes você olha essa temática do ponto de vista político, ideológico, do ponto de vista geopolítico, Estados Unidos. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Foi Deus que prometeu a Abraão dar aquela terra para ele e seus descendentes. E por trás das questões humanas, da geopolítica, jogo de poder, de interesses humanos, está a ação de Satanás.
Satanás quer destruir o povo de Israel. Quis destruir Jesus, o descendente de Davi. E essa luta vai até o fim. A última guerra da história da humanidade será a batalha do Armagedon. Apocalipse fala dessa guerra. 200 milhões de soldados marcharão para definitivamente destruir Israel, no reinado do anticristo. E é nessa hora que Jesus volta e livra o povo judeu, e também é nessa hora, já está em andamento a conversão dos judeus, chamados judeus messiânicos, que reconhecem em Jesus de Nazaré o Messias. Mas naquele dia do Armagedon, que não vai ter mais possibilidade de livramento humano, o diabo reinando na terra, através do anticristo e seus exércitos cercando as terras de Israel, Jesus voltará com a igreja. E o povo de Israel vai se arrepender em massa, coletivamente, vai ver com os próprios olhos aquele que o traspassou. Mas vamos deixar esse tema na prateleira. Pensa bem, existe o mesmo tipo de combate na sua mente, no seu coração, no tocante a sonhos e imaginações. Você, como pessoa, sonhou um monte de coisa para você, imaginou um monte de coisa na sua vida, e muita coisa não deu certo. Muito sonho foi amputado, foi decepado, muito sonho foi esmagado. Frustração, você ia numa direção e não deu, não pôde, alguém entrou na frente, alguém entrou no caminho, alguém te traiu. Então, ao longo da vida cristã, um dos trabalhos de Deus em nós é descascar a cebola. Como assim, pastor? Imagina que nós somos uma cebola, com aquela casca fininha por fora e depois várias e várias e várias camadas. Essas camadas falam de você, falam de mim, falam de nós, na nossa alma, na nossa humanidade, baseado no velho homem, com as nossas imperfeições. E Deus vai trabalhando na gente, descascando essas camadas. O que seria esse descascar? Deus vai mostrando que nós somos limitados, somos pecadores, somos imperfeitos, pisamos na bola, temos sonhos mirabolantes, alguns doidos e exagerados, outros sonhos legítimos, e convivemos com pessoas imperfeitas, e vamos convivendo, e é duro ser gente, é difícil viver, é bênção, o caminho é estreito. E o descascar a cebola é o tratamento de Deus nos nossos sonhos e imaginações humanos, baseado no velho homem. Por quê? Porque tudo vai passar, meus queridos. Tudo vai passar. Para cada um de nós vai passar pela morte, porque caminhamos para a morte. E para a humanidade, os céus e a terra passarão. Haverá um novo céu, uma nova terra. Deus que criou todo o universo, como Ele julgou e condenou o povo, a terra, a humanidade nos dias de Noé pela água, a palavra afirma que não será pela água, será pelo fogo. E Pedro diz
que os elementos ardendo se desfarão. Elementos, pensa todos os átomos do universo, poder e energia que vai ser liberado de todos os átomos de todo o universo vão se desfazer. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Obras de arte, coisas magníficas da natureza, da construção humana, tudo vai passar, tudo. E Deus chamou você para herdar tudo. Antes de tudo passar, se você crê que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, em Cristo Deus te deu tudo, você é herdeiro da vida eterna. Tudo é vosso, diz Paulo em Coríntios, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E nesse processo de descascar a cebola, é como se Deus quisesse que a gente chegasse lá naquele miolinho da cebola. O miolinho da cebola pode representar o quê? Cristo em você, você em Cristo. É isso. Deus quer descascar a cebola, porque você em você mesmo, eu em mim mesmo, somos imperfeitos. Convivemos com gente imperfeita. Mas em Cristo há um chamado de Deus para você. Em Cristo você é nova criatura. O Espírito do Eterno, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo mora dentro de você. Seus sonhos morreram. Suas imaginações se frustraram. Pense, eram sonhos da categoria da casca da cebola, das camadas da cebola, humanos, terrenos, passageiros, ou eram sonhos do eterno, sonhos de Deus para você, sonhos do Altíssimo, o pensamento do Deus vivo para você. Porque quando você veio a existir, Ele amou você lá na eternidade, antes de que tudo fosse criado. Ele pensou em você. Ele sabe o seu nome, sua história, suas dores, todos os acúmulos de limitações, de frustrações, de abatimentos, de descascação de cebola na sua vida. Deus deu um sonho para José. E José era o filho predileto de Jacó, os irmãos tinham uma inveja dele. E naquele sonho, eles estavam colhendo feixes de trigo, e os feixes de trigo estavam em pé, e o de José ficou no meio, e os feixes de trigo dos irmãos se dobraram diante do feixe de trigo dele. E ele contou para os irmãos. Os irmãos ficaram com mais raiva, com mais inveja, com mais ciúme de José ainda. Teve outro sonho também, que até o pai, a mãe, o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. A turma ficou com mais raiva ainda de José. E os irmãos bolaram, venderam ele de escravo para o Egito, ele passou um maior aperto. Você pode ir lá ler 35 de Gênesis, 36, 37. E aquele sonho que José teve não era dele, não era apenas um desejo humano, era uma profecia de Deus para a vida dele. A cebola de José foi descascada. As camadas humanas, a vanglória, a mitidez, aquela coisa de filho preferido, filho predileto, tudo aquilo passou pelo meio do caminho, pelas tribulações e dores que José enfrentou,
mas o Senhor cumpriu os sonhos dele, os planos dele, os propósitos eternos dele na vida de José. O Eterno tem planos, tem sonhos, tem propósitos na sua vida, e a sua vida não acabou, entendeu? E você está abatido, você está deitado, você está com o véu da tenda sobre você, pensando, não tem mais nada. Com Abrão, não adianta nada disso tudo que eu consegui. O Senhor te chama carinhosa, misericordiosamente: meu filho, me dá a mão, minha filha, sai dessa tenda, levanta, olha para mim, diz o Senhor, olha para o céu. As estrelas estão brilhando, cintilam lá da eternidade, milhões, bilhões de anos-luz, viajaram até o seu olho. O Eterno tem sonhos, imaginações, projetos, planos para a sua vida. Só que não são os planos humanos. Não são como os nossos, porque eu quero fazer isso, Claro, continue sonhando seus sonhos humanos, conquiste-os, vá. Mas o ponto crítico não é você conquistar e fazer, é quando os sonhos se frustram, os sonhos são arrancados, os sonhos são cortados, e você trava. Pensa que nós precisamos meio que fazer uma transição dos sonhos humanos para os sonhos eternos. E às vezes nos apegamos àqueles sonhos humanos não atingidos, que não dão mais para se cumprir. Nos apegamos e ficamos com raiva das pessoas, raiva das circunstâncias. Fulano morreu, Beltrano me traiu, fulano me jogou fora, eu não consegui, ficamos com raiva da gente mesmo, e nos deixamos enterrar por essas dores e frustrações, ficamos na caverna, mas o Altíssimo diz: meu filho, minha filha, me dá a mão, eu tenho propósitos para a tua vida. Você não existe por acaso. Propósitos eternos para a tua vida. E a palavra-chave para a gente fazer essa transição é perdão. Pedir perdão, liberar perdão. Pedir perdão para quem a gente feriu, liberar perdão a quem nos feriu, nos frustrou, nos traiu, nos pisou, nos amargurou. Perdoar quem é diferente. O cara pensa diferente de mim, não aguento esse cara, tenho nojo dele, tenho nojo do pensamento dele. É cebola com cebola, meu filho, humano com humano. A cebola cheira forte, graças a Deus pela cebola, mas o cheiro da cebola não é fácil. Quando você descasca uma cebola, você lava a mão, escova a mão, e você passa isso, passa esse perfume, daqui a pouquinho está lá o cheirinho da cebola. Fulaninho não é fácil, Beltraninha é uma dona encrenca. Você olha aquelas pessoas que são difíceis, porque tem gente que é fácil de levar, mas aquela pessoa que é fácil de levar, ela não tem muito espinho, não te incomoda tanto, mas tem gente que é espinhenta. E você, na sua luta, nas suas caminhadas, nos seus sonhos, nas suas imaginações, se frustra,
e vai acumulando aquela poeirada toda, cebola por cebola. Mas o Senhor quer levar você ao miolo, à essência do que você é eterno. Jesus lhe chama de filha, lhe chama de filho, e tem um propósito eterno que nem Satanás, nem o inferno, nem os homens, nem o tempo pode roubar. Só você. E perdão é a chave, é você liberar perdão. Perdão para as pessoas, desenvolver o hábito de pedir perdão, porque você acha que o cara é chato, você também é. Você acha que aquela mulher é dona encrenca, você também é. É cebola com cebola. Só que a sua chatice é em outra área. Aí parece que não é tão chato, porque você está acostumado com a sua chatice. Porque em outra área, você... Ah, não, aquela área que é horrível, a mulher fala pra caramba. Todos nós somos iguaizinhos lá na essência. Cebola, cheio de casca, cheio de camada. Quanto mais a gente se enxerga, a gente também pode enxergar o outro com misericórdia, porque a gente se enxerga e vê a misericórdia do Senhor, vê o perdão do Senhor, vê a tolerância do Senhor, que nos aceita e nos ensina a aceitar o outro. E tem vamos dizer, um entroncamento, uma interseção entre a cruz, na sua haste vertical e horizontal. Pensa que essa temática do horizontal e vertical, o horizontal representando nossos sonhos, normal ter sonho, mas nem sempre os sonhos horizontais estão em sintonia com os verticais, os eternos, e Deus permite aquilo frustrar. Mas o entroncamento do perdão você perdoa e pede perdão, você vai se livrar dessa tralha que está sufocando você. Mas na parte vertical, às vezes a nossa tralha, a trava é eu e Deus. Deus, o Senhor não me deu filhos. Deus, o Senhor não me permitiu alcançar aquilo. Deus, o Senhor não deixou eu fazer isso, não me deu um marido, não me deu uma esposa. Muitas coisas que a gente tem ressentimentos e amarguras são relacionadas à pessoa de Deus. Também a gente tem que usar o princípio do perdão, não que Deus é imperfeito e jamais pecou, jamais pecará, Ele é bom, mas na nossa perspectiva humana, a gente guarda o mesmo princípio de mágoa e ressentimento que a gente guarda com as outras pessoas, a gente guarda com o Senhor. Também temos que nos arrepender disso, que isso vai destravar, vai ajudar a gente a levantar, vai ajudar a gente a sair da tenda, sair daquela visão limitada. Para fechar, Joel capítulo 2, 28 e 29. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Dezenas, centenas, milhões de homens e mulheres de Deus vão resolver essas paradas da cebola, vão chegar à essência do miolo do seu ser, em Cristo, Cristo em você, você na videira, Ele em você. Vão largar essas dores, esses lixos dos sonhos e imaginações, e vão ater-se à palavra de Deus, às promessas de Deus, aos planos eternos de Deus. O Espírito vai ser derramado.
Você pode estar velhinho, mas você vai sonhar de novo. Não é comum velho sonhar, quem sonha é jovem. Não é comum jovem ter visões, quem tem visões é velho. O velho é que fica meio pirado e começa a ver coisa. Mas o Senhor vai inverter essa escrita na sua vida. Você vai voltar a sonhar, e agora os sonhos de Deus, os sonhos que Ele sonhou para você, e você vai ter visões, as visões, Ele vai abrir seus olhos, seu entendimento, e você vai começar a imaginar coisas em comunhão com Ele, em papo, em conversa, coração aberto com Ele, e Ele vai restaurar o seu ânimo, Ele vai ressuscitar a sua esperança, o tempero da sua vida que se foi. Falamos de cebolas aqui, alhos, sua vida está sem tempero, sem gosto, o Senhor vai dar gosto, porque quando Ele entra, o sentido eterno chega até você, o sentido permanente, que remete para a eternidade. Ele criou você para a eternidade, não é uma negação do tempo do aqui e agora, não, é uma adequação do tempo do aqui e agora com a eternidade, é uma sintonia. Você vai remover esses lixos todos das cebolas, das descascações das cebolas. Perdão, Senhor. Perdão por ser tão crítico e exigente. E o Eterno vai entrar com providência e vai te visitar. Amém.